Bom dia, boa tarde, boa noite, bom lugar. Vamos aqui a mais uma aulinha, no caso, a nossa aula 3, né? Palavra 3, aqui parte 1 e 2 do nosso mini curso preparatório para o exame da ordem. Aqui nós temos um conteúdo específico sobre, né, uma competência emprestada, digamos assim, né, da Justiça Federal para a estadual. Algumas cidades, pessoal, não têm competência da justiça, não tem Justiça Federal, mas nem por isso você, morador dessa cidade, precisa ir para uma outra cidade para poder propor uma ação relacionada com as coisas da Justiça Federal, tá? Pessoas que buscam ação de aposentadoria, por exemplo, elas não vão para uma cidade necessariamente que tenha Justiça Federal. Só que quando você perde, muito embora você tenha feito recurso, você tenha feito ação na sua cidade, o recurso não sobe, né, para a Justiça Estadual no TJ, ele sobe para o Tribunal Regional Federal. Tá? Essa aqui é bem simples, mas é uma lógica tranquila para a gente acompanhar, que não podemos perder essa pontuação. Também temos a diferença entre desmembramento e secessão. O estado de secessão é quando um município, um estado se torna outro país. O Brasil proíbe isso, tá? Você junta a informação de que o Brasil proíbe isso, só que você não pode esquecer que a União não intervém em municípios. Então, na hora da prova da OAB, se um município for buscar essa secessão, a União não pode intervir. A União não intervém em municípios. O único município que a União intervém é o município localizado em territórios, caso esses territórios venham a ser criados no futuro por meio de lei complementar. Desmembramento de estados e municípios são diferentes. Aqui sim, você pode fazer um estado se tornar dois, um município se tornar dois. Isso pode acontecer. Desmembramento de estado por meio de lei complementar tem plebiscito e não existe estudo de viabilidade social nem prazo para desmembrar. No caso do desmembramento de município, existe desmembramento por meio de lei estadual, tem o plebiscito também, tem a análise da viabilidade social e o prazo deveria ser estabelecido por meio de lei complementar para o desmembramento de município. Sobre a vacância dos cargos do chefe do Poder Executivo, pessoal, se ficar vago o cargo nos 2 primeiros anos, a eleição será direta em 90 dias. Se for nos últimos 2 anos, indiretas em 90 dias. Eu acabei não comentando aqui, mas se o cargo ficar vago em qualquer desses locais, o sucessor, nunca o sucessor é o vice-presidente. Os outros, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, essas pessoas são substitutas no cargo de presidente. E o mandato que vai ser preenchido aqui é o conhecido mandato tampão. Vamos supor que agora, né, o presidente da República ele sofre um processo de impeachment, faltam 2 anos. Quem vai ficar no lugar dele não vai ficar mais 4, mesmo se for eleito pela população. Vai ficar só o restante, só 2 anos, tá? Então, vamos supor que no caso lá da Dilma Rousseff, na época que ela foi impeachmentada, se o Temer não entra, se tivesse que ter eleições indiretas, o novo presidente, mesmo sendo eleito, ele iria só presidir por 5 meses, tá? Ele não ia ser 4 anos, não. Tá bom? Muito importante essa linha de raciocínio, muito embora seja simples, a gente não pode perder, tá bem? Tranquilo isso daqui. Bom, também falamos sobre a alistabilidade, né? Você se alistar eleitoralmente para votar e também, consequentemente, ter o direito de ser votado. Só que os inalistáveis, pessoal, são os estrangeiros conscritos. Os inelegíveis são os mesmos inalistáveis e também o analfabeto. Lembrando que o analfabeto ele pode votar. Funções do Procurador-Geral da República, já falei para você ter o seu post-it do Procurador-Geral da República. O PGR, né, pessoal, as funções dele, ser legitimativo para propositura do controle concentrado, automaticamente também pode pedir edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante, porque faz parte do 444. Ele pede deslocamento de competência estadual para federal, ele faz esse pedido ao STJ, em qualquer assunto? Não, só nos assuntos relacionados a direitos humanos previstos em tratados dos quais o Brasil seja signatário. E também ele pode prover cargos públicos quando vagos. Também mostrei a logística, né, de além do Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União e também o ministro, ele provê cargo público quando vago. O ministro, pessoal, ele é uma pessoa, né, que na verdade é conhecida como fica dentro de um cargo, o órgão é o ministério, e aí os órgãos, pessoal, tem vários cargos dentro, e um dos cargos, né, um dos cargos que aqui dentro estão, sejam eles quais forem, um dos cargos que aqui dentro estão, eles podem estar vagos ou não. E aí quem vai prover o cargo é o ministro mesmo, que o ministro da Educação que entende mais sobre os órgãos da educação. O presidente da República, ele não está tão próximo assim desses órgãos, assim como o ministro está. Então seria muito lógico o ministro prover um cargo público quando vago, tá bom? Bom, gente, também falei sobre um critério de semelhança entre o mandado de segurança e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que os dois são subsidiários. Ou seja, você tenta habeas corpus, se não for possível habeas corpus, você tenta habeas data. Desculpa, se você faz um habeas corpus para liberar do corpo, habeas data para conhecer informações. E se não for possível nenhum dos dois, você faz mandado de segurança. O mandado de segurança é um remédio subsidiário, não cabendo habeas corpus, não cabendo habeas data, você usa o mandado de segurança. A exemplo disso é você buscar informações sobre a sua pessoa, habeas data. Se não for sobre a sua pessoa, for sobre custos do Estado em determinado setor, aí você faz o mandado de segurança, certo? Você usa o mandado de segurança para conhecer informações que não sejam sobre a sua pessoa. Mandado de junção é um remédio constitucional para buscar acabar com a lacuna legislativa e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, desculpa, e a ADI por omissão também, né? Os dois aqui. A diferença é que a ADI por omissão ela é feita pelos legitimados, o mandado de junção por qualquer cidadão. Também temos a ADPF, né? Quando você tenta ADC e ADI não cabe ADC, não cabe ADI, cabe a ADPF. Estava fazendo um comentário sobre o cabimento da ADPF. O caráter subsidiário da ADPF acontece como, por exemplo, com o nascimento da Constituição de 88.
Nasceu a Constituição de 88, então tudo que for criado depois da Constituição de 88 deve estar de acordo com a Constituição de 88. Então, qualquer criação que venha a ocorrer depois da Constituição de 88 deve estar de acordo com a Constituição de 88. Se não estiver de acordo, cabe a DI. Você ataca isso por meio de DI. Porque a DI ela vai dizer que aquela lei está em desconformidade com a Constituição Federal, porque ela foi criada em desconformidade com a Constituição Federal. Cabe à DI, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Agora, uma coisa que foi criada antes da Constituição de 88, como por exemplo o Código Tributário Nacional, não faz sentido você atacar, né, o Código Tributário Nacional por meio de uma ADI, porque ele não foi criado com a culpa de estar em desconformidade com a Constituição, não. Ele foi criado antes da Constituição, ele foi recepcionado por essa Constituição e está sendo utilizado. E às vezes ele não está tão de acordo com a nova sociedade. Então aí cabe o quê? ADI? Não. ADI é quando a pessoa quando algo foi criado em desconformidade com a Constituição. O CTN não foi criado em desconformidade com a Constituição, ele foi criado antes da Constituição, então estava certo. A Constituição nova que resolveu usá-lo agora. E aí cabe a DPF. A DPF tem esse caráter subsidiário. Quando não cabe a DI, então cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Cabe a ADPF, certo? Também temos aqui gente, né? O Juca por fim virou gerente, judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente. Poder executivo, presidente, governador e prefeito. Várias pessoas aqui que são incompatíveis com a advocacia, juiz, promotor, membros do Tribunal de Contas, mesa do Legislativo, já expliquei aqui em outras oportunidades, judiciário, escrevente, oficial de justiça, moço do cafezinho, motorista, desembargador, cartório de protesto, registro de imóveis, policial, né, militar, policial civil, fiscal de arrecadação de tributos, gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada. Os respectivos membros do Poder Executivo aqui com os seus desconcentrados, ministros e secretários, sendo compatíveis com a advocacia, inclusive a mesa do Legislativo. O Poder Legislativo, vereadores, deputados federais, estaduais, distritais, eles podem advogar. Eles só não podem advogar contra ou a favor da administração pública, seja ela qual for. Agora, se você tem aqui uma outra pessoa qualquer, as pessoas que sobraram, ou seja, não é o alto escalão, não é o Juca por fim virou gerente, e não é o poder legislativo. Então sobrou. O que sobrou, um professor, um vigilante sanitário, essas pessoas elas podem advogar também. Elas só não podem advogar contra a administração que a remunera, com exceção do professor de curso de direito, tá? Esse ele pode advogar, inclusive contra a fazenda que o remunera. Também estava comentando sobre o ordenamento jurídico de Hans Kelsen, a força dos tratados de direitos humanos, dos quais o Brasil seus signatários forem aprovados aqui dentro do Brasil por meio de 2 turnos, 3/5 dos votos. Aí o Brasil vai ter essa força, né? Esse tratado vai ter força de emenda constitucional, que é a mesma força da Constituição Federal, porque foi aprovado pelo mesmo quórum que se altera a Constituição Federal. Agora, se os tratados sobre direitos humanos não alcançar esse quórum de maneira qualificada, que são 2 turnos, 3/5 votos, mas for aprovado, aí ele vai ficar um pouco acima das leis aqui, vai ter um caráter supralegal. Supralegal não é supraconstitucional, é supralegal, é um pouco acima, né? É um pouco acima das leis, mas fica ainda abaixo da Constituição Federal. Supralegal. Beleza? Bom, vamos lá. Depois estava mostrando com vocês aqui o consórcio público, União, Estado, DF, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas. Lembrando que todo ente federativo, ele tem, todo ente federativo, ele tem as suas pessoas da administração pública indireta, ó, todos eles possuem, certo? Quando você cria um novo consórcio público, ele também vai pertencer à administração pública indireta de cada um dos entes consorciados. Isso é normal, tá? E como é que forma, Rafinha? Como que faz um consórcio público? O consórcio público ele vai ser feito, né, iniciando-se por meio de um protocolo de intenções, que é feito pelo Poder Executivo, depois encaminha-se para o Legislativo respectivo, e eles confirmam por meio de lei. Aí é criado esse consórcio público. Então nós temos a União, tá? E nós temos os estados, né? E temos os municípios. Todos podem se consorciar. A União, inclusive, ela pode se consorciar com municípios. Ela só não pode se consorciar com municípios pertencentes a estados ainda não consorciados. No caso aqui, de exemplo, tem Votuporanga, Santa Fé e Estado de São Paulo. Consórcio é possível. Aqui nós temos Iturama. Iturama pertence ao Estado de Minas Gerais, que não ratificou, né? A Iturama não poderia se consorciar com a União porque ela pertence a um Estado ainda não consorciado. Vamos aqui o nosso teste mental, porque o meu cachorro não para de latir, mas eu quero continuar e eu preciso acabar essa aula. Mas está difícil, porque ele não para, ele começa, ele não para. Mas vamos lá. Também estávamos comentando aqui sobre recurso administrativo impróprio. Esse recurso administrativo impróprio acontece quando ele não é o normal. O normal é que você tenha problemas dentro da sua repartição pública, do seu órgão no qual você está lotado, e aí eventual conflito é decidido aqui dentro mesmo, tá? Se você perde um problema, você recorre para a própria pessoa que deu a decisão para que ela se retrate. Se ela não se retratar, aí sobe para a pessoa que está acima dela. Certo? Beleza? Isso é a regra. Esse é o recurso administrativo normal. Esse é o próprio, o normal. O impróprio é aquele que não se resolveu aqui dentro, aí ele precisa ir para fora, para se resolver lá fora, tá? Em uma outra pessoa, em um outro órgão. Imagina aqui, nós temos algum tipo de problema com os diretores, né? E aí o diretor não resolve com o seu subalterno, ele pega e conversa com o ministro para poder se especializar em algo mais especialista ainda, seja qual for o assunto, vigilância sanitária,
seja aposentadoria de servidores públicos. Alguém acontece, né, de conversar com o ministério específico, o Ministério, por exemplo, da Previdência Social, o Ministério da Saúde, da Educação, conversa com o presidente conversa com o legislativo cria uma autarquia. Na criação, essa própria lei que criou a autarquia, meu Senhor da Glória, a própria lei que criou a autarquia, ela já prevê que eventual problema aqui dentro desse órgão, oh, meu Deus, eventual problema aqui dentro desse órgão vai ser resolvido lá fora, no ministro que supervisiona essa autarquia, por exemplo. Aqui, gente, ministro você troca por secretário, né, se fosse no caso de estados e municípios, tá bom? Beleza? Vamos continuando aqui, eu não vou morrer, né? Teorias dos motivos determinantes, estava explicando para vocês, cargo em comissão de livre nomeação e livre exoneração, cargos demissíveis ad nutum. A pessoa ela é nomeada sem concurso público e ela fica lá exercendo, né, um cargo público, mas ela pode perder aquilo a qualquer momento, basta que a pessoa que a nomeou queira retirá-la. Não precisa de motivação para isso, mas se o cara que exonerou resolver motivar, ele está vinculado àquilo. Imagina que vai exonerar uma pessoa porque eu quero colocar aqui uma pessoa bonitona para trabalhar comigo. Né? Então eu exonero e falo para essa pessoa que eu estou cortando gastos. Então a motivação da exoneração foi o corte de gastos. Eu não posso nomear uma outra pessoa no lugar. Não foi possível, eu vou ter que parar a aula para ir lá, não vai ter jeito. Continuando aqui, então, eu estava comentando sobre os cargos de livre nomeação e livre exoneração, tá? E, enfim, tem outros exemplos de teoria dos motivos determinantes, mas vamos lá. Nós também temos aqui os requisitos do ato administrativo, né? Competência, finalidade, forma, o motivo e o objeto. Esses aqui são os requisitos do ato administrativo, né? A competência, enfim, está atribuída pela lei, a finalidade é buscar o bem comum e a forma é aquela prevista em lei também. Na verdade, assim, né? Um ato previsto qualquer, seja qual for uma multa, como é que a pessoa ela é multada e tudo mais. O motivo, pessoal, do trabalho, do ato administrativo é aquilo que está previsto, né? Aquela situação em si. Carro estacionado no local equivocado, hospital não, perdão, um mercado que esteja com carnes estragadas, uma senhora que está com 75 anos de idade tem que se aposentar de maneira compulsória, tudo isso daqui, tá? São situações em que motivam um ato administrativo, que ele é sedimentado pelo verbo. O verbo é a aplicação da situação em si. Multar, rebocar, interditar, né? Conceder férias, aposentar. Esse é o objeto do ato administrativo. O motivo é a razão da existência, né, do ato administrativo em si. A motivação é você fundamentar o porquê que você agiu daquela forma, certo? Às vezes você não precisa motivar, mas se você motivar, se você dar a fundamentação correta, você se vincula a ela. Essa é a teoria dos motivos determinantes. Também diferenciando aqui revogação de anulação, gente. A revogação ela está relacionada com o mérito do administrador. Ele verifica quando ele vai fazer algo sobre a oportunidade e a conveniência. E aí, se for oportuno e conveniente, ele toma aquela decisão, que pode ser inclusive alterada no futuro. É igual quando a sua mãe falava, ou ela fala ainda, juízo, hein? O que é juízo? Verifique se aquilo que você vai fazer, muito embora tenha oportunidade, é conveniente. Tá? Oportunidade e conveniência é o mérito do administrador. Aí a pergunta que eles fazem no concurso, né? Existe juízo de mérito em todo o ato administrativo? A resposta é o quê? Negativa. Por quê, Rafael? Porque tem alguns atos vinculados, como, por exemplo, a aposentadoria compulsória. Aos 75 anos de idade, não se escolhe se vai ter aposentadoria ou não. Ela vai ocorrer e ponto. Não tem diferença. Isso não vai acabar. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver aqui um negócio. Então, aqui a revogação acontece nesse juízo de valor, nessa oportunidade de conveniência, tá? Não é sempre que existe. No caso dos atos vinculados, por exemplo, isso não ocorre. E a anulação é quando o ato em si, o vício dele, ele não está de acordo com a lei, tá? E anulação não é revogação. Também diferenciei, né, trouxe aqui a logística, né, dos tributos criados por meio de lei complementar. O IGCIR, por exemplo, é a competência da União. Imposto sobre grande fortuna, empréstimo compulsório, contribuição social e imposto residual. Esse aqui é o tributo criado pela União por meio de lei complementar. Então, consequentemente, pessoal, os outros tributos são por meio de lei ordinária, né? São criados por meio, porque se esses aqui são os de lei complementar, os outros são lei ordinária. E pela ordem lógica das coisas, né? Cabe medida provisória em alguns outros desses setores aqui, menos nesses aqui, porque onde tem matéria reservada à lei complementar, não pode ter medida provisória a respeito. Sobre a contribuição de iluminação pública, tá? A contribuição de iluminação pública é outro tributo que é de competência do município. Eu estava dizendo que existem os impostos de competência dos estados e dos municípios, consequentemente também são de competência do Distrito Federal. Mas a contribuição sobre iluminação pública, ela é de competência do município, tá? Isso aqui é bem legal, assim como vai existir também uma contribuição dos estados, especificamente, né, para ajudar, né, na subsistência da aposentadoria pública dos servidores públicos. Bom, depois disso também que se você pagará maior, né, uma tributação em si, você pode fazer ação de repetição de débito. Não precisa protestar, então, sem necessidade de protesto, prescinde-se de protesto. Se você buscar as vias judiciais, são 5 anos do pagamento devido. Se você buscar a via administrativa, para fazer ação latória, 2 anos da negativa da resolução do problema administrativo, certo? É assim que você tem que cobrar o dinheiro que você pagou a maior. Bom, os impostos de competência da União estão aqui, né?
E aí você tem, por meio de lei ordinária, o perito, que é o IPI, o Imposto de Exportação, Imposto de Renda, Imposto de Importação, Imposto Territorial Rural, Imposto de Operações Financeiras. Esse aqui é lei ordinária. Imposto sobre grande fortuna, lei complementar. Tá aqui, né? Isso é diferente de lei complementar, e esses aqui são sem restrição do tempo, porque eles são tributos de caráter extrafiscal. Além de ser receita para os cofres públicos, eles também servem ali, como eu posso dizer, para organizar o mercado em si. Tá bom? Gente, foi esse o conteúdo que nós vimos no desenho, mas eu vou falar aqui sobre os conteúdos de ética, tá? Os conteúdos de ética eu falei um pouco sobre estabelecimento com e sem reserva de poderes. Com reserva de poderes é porque você mantém os poderes para si, você passa somente algum ato específico para um advogado cumprir. Consequentemente, quem cobra honorários é você e você não precisa comunicar ao seu cliente. No subestabelecimento sem reserva de poderes, você passa todos os poderes para outro advogado, você não vai cuidar mais do processo em si, então você tem que comunicar ao seu cliente. E, obviamente, o novo advogado ele vai poder cobrar honorários. Sobre prazos de 5 anos, tem várias regras, né? Tipo, várias situações em caso de ética que o prazo é de 5 anos, tá bom? O prazo de 5 anos ele vai acontecer para fim de punição no Tribunal de Ética e Disciplina, contado da constatação oficial do fato. Também temos ali o prazo de 5 anos para você cobrar honorários, contado da renúncia do último ato extrajudicial ou da revogação do mandato em si. Sobre recursos, pessoal, em regra, né, depois eu falo sobre recursos no caso de ética, que tem várias regrinhas interessantes, aí eu vou fazer o desenho explicando pormenorizadamente. Falando sobre a competência dos conselhos seccionais, eles cuidam do traje dos advogados, da anuidade e também cuidam enfim, de outras situações específicas, que eu não me recordo aqui no caso concreto que eu estava comentando na aula de ontem. Mas está aí no próprio Estatuto da OAB, não deixe de ler o Estatuto por completo, o Código de Ética e Disciplina por completo também. Temos também a competência do Conselho Federal da OAB, que ajuda ali a fiscalizar os cursos jurídicos que existem no Brasil também, certo? Falei sobre publicidade, bem pouquinho, né? Sobre publicidade. Você pode ter um painel luminoso na sua você pode ter painel luminoso que mostra ali a sua propaganda do seu escritório, mas não pode ser gritantemente luminoso, não pode ser igual o símbolo do McDonald's, tem que ser uma coisa, né, mais sucinta, mais tranquila. E sobre as incompatibilidades, eu acho que eu li ali com vocês, né? Então deu para ver ali os casos, né, de incompatibilidade. Lembrando que os professores de curso jurídico, ele não é impedido de advogar, ele pode advogar à vontade, inclusive contra a própria fazenda que o remunera. Certo, gente? Falei então sobre e desmembramento, falei sobre elegibilidade, sobre o TJTRF, vacância nos últimos meses, habeas data sobre prioridade no julgamento, né, pessoal? Você tem lá, eu mostrei os remédios constitucionais, mas acabei não comentando com você que habeas corpus tem prioridade no julgamento, tá? Aí se não der, se não, assim, tudo que está lá no tribunal tem que ser julgado. E algumas coisas têm prioridade no julgamento, como por exemplo os remédios constitucionais. Quem fica na frente é o habeas corpus, depois mandado de segurança, depois é habeas data, tá? Então o habeas data ele é julgado antes de outras ações, como ações de inventário ou coisas nesse sentido. Tá bem? Bom, falamos aqui sobre prover cargos públicos quando vagos. Falei sobre o caráter subsidiário da DPF. Disse também, né, que é inadmissível, desculpa, na inadmissibilidade de uma DPF cabe agravo. No caso de indeferimento do da habeas data, cabe apelação. Sobre o caráter supralegal, sobre a condição análoga de escravo, né, princípios da individualidade dos direitos humanos, eu acabei não comentando. Sistema global, sistema regional, né, ONU, OIT, OEA, tá? Tribunal Penal Internacional ele julga pessoas, Corte Internacional de Justiça julga países. O Conselho de Segurança da ONU ele decide se haverá ou não invasões, tá? E as regras daquela invasão em si. Sobre a taxa, eu não sei se eu acabei comentando com vocês aí, agora, mas a taxa ela tem taxa do poder de polícia e taxa de serviço. Deixa eu ver aqui se não está no desenho sobre a taxa. Ou eu falei e não lembro, né? Nossa, eu não dei print na tela, realmente não tem aqui a taxa, né, de serviço e a taxa do poder de polícia. Acabou que eu passei por essa. Ah, mas tá aqui, ó, dá tempo ainda de eu fazer isso, carinha. Dá tempo de eu aproveitar isso aqui, nesse desenho aqui, o último caso, né? Então, basicamente, é, vamos lá então, deixa eu fazer aqui uma demonstração para vocês. Aqui nós temos a taxa, então, pessoal. A taxa, que é a taxa? Existe taxa de serviço e taxa de poder de polícia. Taxa de poder de polícia é para fim de porte de arma, para fim de alvará, para fim, né, de autorização. E a taxa de serviço é porque é específico o serviço, né, de coleta de lixo, porque passa em algumas ruas específicas, é divisível, porque tem diferença entre o lixo industrial e o lixo residencial. É de utilização compulsória, porque você não pode enterrar o lixo no fundo da sua casa. E é posto à sua disposição, mesmo você não utilizando o serviço público, está ali passando todos os dias o caminhão para você utilizar. Então, é por isso que existe a taxa especificamente, tá? Beleza? Maravilha, a taxa, ela é especificamente para o assunto em si, diferente do imposto que não tem destinação específica. Tá bom? Deixa eu ver aqui se ficou faltando alguma coisa. Eu comentei sobre o IGCIR, sobre prescrição, sobre revogação, poder hierárquico e tá tudo certo, pessoal. Essa foi a revisãozinha da nossa prova número 3, esse nosso mini curso aqui preparatório para a OAB.
Espero que você esteja pelo menos dando materialzinho para aumentar suas informações. Foco, força, fé, farra depois de um estudo e beijo do mago.